Eu precisava pegar aqui, eu não sei onde é que eu deixei, um nariz de palhaço, uma bolona vermelha assim, ó. Que eu acho que é assim que o governo pensa que nós somos, né? É palhaçada isso. Será que eles fazem tão pouco caso da nossa inteligência? O PCC, ele, inclusive, ele achacou pessoas para elas votarem no Lula. Porque para o PCC não interessa o Bolsonaro. O Bolsonaro combatia o narcotráfico. O Bolsonaro combatia o crime organizado. Então chegou ao ponto de ter voto de cabresto de crime organizado no Brasil, com o PCC proibindo as pessoas de fazer propaganda do Bolsonaro. Teve gente executada pelo PCC por fazer propaganda do Bolsonaro. Então vocês já sabem de que lado o PCC está. E aí aparece um sujeito ligado ao PCC que entra lá com um monte de contato no celular, que se eu falar que eu vou preso, o Adélio não, né? E vai lá e dá uma facada no Bolsonaro. E ele agiu sozinho. Quer dizer, o pessoal pensa que nós somos palhaço. Isso não passa no teste da risada. Isso não passa assim, se você falar isso para uma criança que leu um quadrinho de policial, de suspense, assim, ela vai rir da nossa cara. Acreditar que esse sujeito é um lobo solitário é uma coisa que nós não deveríamos nem estar comentando, de tão ridículo que é pensar uma coisa dessa. Em qualquer crime, qualquer polícia do mundo, qualquer detetive particular do mundo, sempre vai trabalhar com a hipótese de um crime político, porque isso é óbvio, isso é um óbvio lulante. Lulante. Então, realmente o que eles estão fazendo aqui é abafar o caso, esfregar na nossa cara que eles estão prevaricando, que eles estão obstruindo a justiça de forma institucionalizada e falando, é isso mesmo. Ou você aceita, ou você vai ser acusado de fake news. Você vê como é que as coisas estão engendradas? Então eles escancaram ali uma obstrução de justiça, uma impunidade para um cara que certamente agiu a mando de alguém, e ao mesmo tempo querem criminalizar as fake news, tudo vai se encaixando. O Gravilo Príncipe, ele foi o sujeito que deu um tiro no arquiduque Ferdinando, em 1913 ou 1914, que foi um atentado político contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que deu início à Primeira Guerra Mundial. E tem gente que diz que o tal do Gravilo Príncipe, que é o assassino do arquiduque Ferdinando, agiu sozinho. Ah, era um maluco lá. Chegou lá e deu um tiro no arquiduque. Não tinha mais ninguém, né? Quer dizer, ele não rasgou dinheiro, ele foi lá bem no herdeiro do trono. É claro que tinha a nova ordem mundial por trás dele. É claro que tinha os satanistas inimigos da igreja, que estavam bravos com o Império Austro-Húngaro por vetar um falso papa na época. É claro que eles tinham interesse em causar a Primeira Guerra Mundial e destruir as monarquias europeias. E aí o cara vem falar que não, era um anarquista doido lá que agiu sozinho. Aqui mesma coisa. O Bolsonaro era o único candidato contra o sistema. O Bolsonaro era o único candidato contra a Agenda 2030. O Bolsonaro era o único candidato que queria dar liberdade para a população, armando o pai de família. Era o único candidato que queria uma moeda forte para recuperar nossa economia e parar de depender de banco estrangeiro. Era o único candidato que queria combater a cultura de corrupção em conluio com o crime organizado. E querem que eu acredite que o maluco do Adélio lá agiu sozinho? Esse cara é tudo menos maluco. Esse cara é só um mercenário que está muito bem protegido pelo sistema que o enviou. Exatamente, Paulo. Não convence, gente. É até difícil falar sobre isso, porque a gente está numa censura, a gente está vivendo num país que é, assim, daqui a pouquinho a gente está virando Venezuela, China, em que se você falar mal do líder, né, se você falar mal de algum político, você some, né, você desaparece. Eles querem fazer a gente acreditar nisso. Mas então expliquem para mim, né, por que colocaram o dedo lá do Adélio, né? Não sei como é que fizeram aquilo, registraram ele como se estivesse lá na Câmara no Congresso, né? Como que isso aconteceu? Ele tinha telefones, mais de um celular, mais de um notebook, ele estava desempregado, tá? Segundo ele, pagou estadia para ficar, ele não chegou naquele dia, ele já estava lá antes, em Juiz de Fora, ou seja, tem vários indícios que não batem com a conclusão. Esse é o ponto. Então me expliquem como que tudo isso se encaixa nessa conclusão, porque a investigação é para isso.
Investigação é para explicar. Aí havia indícios de que o PCC, inclusive, teria pago a defesa. Segundo eles, não aconteceu. Que o problema do advogado, de um dos advogados que foi lá, né, porque eles apareceram no dia, aconteceu e de repente vários advogados apareceram lá para defender o Adélio e ninguém sabe até hoje quem foi que pagou. Aí houveram indícios que teria a ver com o PCC. Aí já falou, não, na verdade era que o advogado é que tinha problema com o PCC, mas era uma situação completamente distinta, não tem nada a ver um caso com outro caso. Então, assim, fica muito difícil de acreditar, né? Fica muito difícil de engolir. Eu acho que ou isso vai aparecer daqui a alguns anos, a resposta para essas perguntas, ou então nunca vai aparecer, porque pode ter muita gente grande envolvida com essa história. Max. E o fato dele... Pois não, Paulo. Pode falar, Breno, depois eu falo. Não, imagina. Eu só ia falar o seguinte, se não aparecer nessa vida, vai aparecer lá no juízo final. Ah, é verdade. Os envolvidos vão tudo pro colo do cão. Pois é, gente. Não, e assim, eu me lembro que o inquérito foi encerrado em menos de 30 dias na época, né? Então, assim, a gente sabe que um inquérito ele tem 30 dias, podendo ser prorrogado, mas o então delegado que estava à frente dessa investigação encerrou antes dos 30 dias. Nós não tivemos quebra de sigilo telemático, nem bancário. Então, assim, foi algo muito mal investigado. Por fim, veio esse parecer de que ele era doido, né? Que ele tinha um transtorno psicológico, enfim, está até hoje lá. Mas em relação a ele sumir, né, desaparecer, enfim, acho que pode desaparecer ao próprio Adélio, né, uma queima de arquivo pode acontecer de repente aí nos próximos anos. Eu acho que ali ele está muito bem guardado, né, as 7 chaves, porque todos esses elementos que o Max relembrou, inclusive, sobre todo o arsenal que ele tinha ali, eu digo arsenal assim, ele estava bem equipado, né, com vários celulares, notebooks, sem contar os advogados que apareceram querendo defender ele, né, chegaram inclusive de jatinho, então muita coisa obscura, e mais uma vez a Polícia Federal que está a serviço, a gente sabe que não é do povo, é do Estado, né, dos interesses do Partido dos Trabalhadores. Eles vêm e tentam enterrar de novo esse assunto. Mas fica uma dica aqui, porque nesse ponto eu tenho que dizer que a esquerda é muito bem organizada e a direita deveria lembrar ainda mais em relação a isso, porque a gente teve o caso da Marielle, né, por anos, quem matou Marielle? Então, assim, eu acho que isso não pode deixar cair no esquecimento, né? A gente tem que estar aqui enquanto veículo de comunicação, enquanto vocês fazendo peso nas redes sociais, está sempre frisando a obrigação da polícia investigar quem foi que tentou matar Jair Bolsonaro. A gente precisa chegar nos nomes, né? A gente tem suspeitas, mas a gente precisa ter as conclusões disso, a gente precisa que isso seja investigado, né? E a todo dia, a todo momento, isso tem que ser lembrado. A gente sabe que são muitas pautas que a gente precisa discutir. Todo dia é tentando apagar um incêndio, é o PT tentando roubar a gente de uma forma ou de outra, mas a gente não pode deixar esse assunto morrer. Não pode. A gente tem que, assim como eles frisaram durante tantos anos e acabaram encontrando, né? Só não imaginavam que eram eles mesmos. Quem foi que matou Marielle? Vamos sempre reforçar esse pedido. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? A gente precisa saber, e tá na cara que não foi o Adélio Bispo com a sua loucura que dizem que ele tem, né, com seu, sei lá, borderline, o que ele deve ter, né, o que diz o laudo pelo menos, que planejou isso tudo sozinho e conseguiu chegar aquele dia em Juiz de Fora tão próximo de Jair Bolsonaro. Esse caso não pode cair no esquecimento. Então, vamos sempre frisar por aqui, Max, também. Sim. Né? Sempre que tiver uma ação obscura como essa, a gente tem que frisar quem foi que mandou matar Jair Bolsonaro. Pois não, Cogos? Tem mais uma coisa, olha só como é que o sistema faz pouco caso da nossa inteligência. Quando aparece, por exemplo, um caminhoneiro que doou um dinheiro para alugar um caminhão para uma manifestação espontânea do Bolsonaro, o pessoal lá do STF, etc., já assume que ele faz parte de um gabinete do ódio que está financiando atos antidemocráticos, porque ele quis fazer uma doação patriótica lá pro
por uma manifestação pacífica. Mas o Adélio agiu sozinho.